Olá, me chamo Thaís Letícia Nessler, estudante do curso Bacharelado em Agronomia do IFAR Campus Santo Augusto, e nesse vídeo falarei algumas formas de manejo da cigarrinha no milho e seu enfesamento dentro da cultura. Sabemos que na nossa região, nesse ano de 2023, tivemos bastante pressão da cigarrinha, deixando várias lavouras em situações complicadas. O enfesamento do milho ele tem se destacado entre as doenças mais preocupantes para a cultura nas últimas safras, com perdas severas em diversas regiões do país. Essas perdas elas ocorrem devido aos enfesamentos que eles podem chegar a cerca de 100% da lavoura, em função da época de infecção e da suscetibilidade da cultivar plantada. Em milho, dois sintomas de enfesamento são conhecidos, o enfesamento pálido e o enfesamento vermelho. Ambos os patógenos são transmitidos de forma persistente, propagativa pela cigarrinha do milho. A cigarrinha ela é responsável também pela transmissão do enfesamento pálido. Os sintomas são estrias cloróticas delimitadas que se iniciam na base da folha, plantas com altura reduzida, encurtamento do entrinó, os brotos nas axilas foliares e cor amarelada em folhas, podendo ocorrer enfraquecimento dos colmos e proliferação da espiga. A cigarrinha adulta ela mede de 3,7 a 4,3 milímetros de comprimento, com fêmeas geralmente maiores que os machos. As características da cigarrinha elas são de coloração palha, com manchas negras no abdômen e duas manchas negras na cabeça, similares a olhos escuros. Adultos e ninfas elas vivem em colônias no cartucho e folhas jovens do milho e ambos sugam a seiva da planta, onde adquirem os patógenos e posteriormente os transmitem de forma persistente e propagativa. O ciclo de vida da cigarrinha é em torno de 45 dias. O sistema de cultivo no milho no Brasil é em duas safras, então no verão temos o milho safrinha. Isso permite que haja uma ponte verde da cultura e permite também que o ciclo de vida da cigarrinha se complete, favorecendo assim o seu aumento da população. Embora ela possa ocorrer na primeira safra, no período de segunda safra ou em plantios tardios, as populações de cigarrinhas aumentam e resultam em maior incidência dos enfesamentos. Além disso, em função do milho com resistência a herbicida, maior dificuldade tem sido encontrada para controlar o milho involuntário que fica nas lavouras durante todo o ano. Assim, a manutenção de plantas do milho nas áreas de lavoura a condição é favorável para a permanência dos patógenos e do vetor. Daí a importância de quebra do ciclo biológico e da ponte verde na cultura. Na ausência do milho, a cigarrinha ela poderia utilizar a migração por longas distâncias como estratégias de sobrevivência. Na ausência do milho, a cigarrinha ela poderia utilizar a migração por longas distâncias como estratégia de sobrevivência, como em restos culturais de milho, em plantas de alojamento e em plantas voluntárias. Uma vez as cigarrinhas estando contaminadas, alguns fatores favorecem a sua incidência e os danos por enfesamento sendo preponderante as condições climáticas em temperaturas elevadas, acima de 17 graus à noite e de 27 graus de dia, que favorecem a multiplicação mais rápida tanto nas cigarrinhas quanto nas plantas doentes. Outro fator significante é a ocorrência de muitas lavouras de milho em diferentes idades, permitindo sobreposições do ciclo de planta, que favorece a multiplicação e a migração das cigarrinhas de lavouras com plantas adultas com lavouras com plântulas, nos estágios iniciais de desenvolvimento, levando consigo os moléculas e os transmitindo com eficiências às novas plantas. O manejo dos enfesamentos, então. Daí a importância de quebra do ciclo biológico da cigarrinha e da ponte verde da cultura. É importante o agricultor realizar monitoramentos constantes na entre-safra do milho para identificar a presença de plantas que seria o milho voluntário, e eliminá-las, para facilitar o monitoramento deste milho. O manejo dos enfesamentos inicia-se na colheita de milho da safra anterior, com uma boa regulagem das colheitadeiras para evitar que o mínimo de espigas e grãos fiquem na área, para reduzir a população desse milho voluntário. Eliminar o milho presente na área antes da semeadura da cultura. A eliminação das plantas está entre as recomendações mais importantes a ser adotada em áreas com infestação de cigarrinha e enfesamento, pois são fonte de inóculo da cigarrinha e do vírus do raiado fino entre as lavouras e safras do milho. Práticas culturais podem ser associadas ao sistema de manejo, reduzir os prejuízos causados pelos enfesamentos com a semeadura em épocas que garantam
o desenvolvimento da planta, a semeadura em épocas que garantam o desenvolvimento das plantas em boas condições fitossanitárias, evitar as semeaduras sucessivas de milho e plantios tardios. A perda de grãos ligados às espigas predomina em áreas em que ocorra um tombamento ou quebramento das plantas de milho. Neste cenário, as plantas de milho voluntário ocorrem em touceiras, ocasionando o aumento da competição com a cultura de interesse econômico. A ocorrência do milho voluntário na lavoura de soja sempre foi algo recorrente. No entanto, a estratégia de manejo destas plantas teve que ser modificada em função da adoção de cultivo da soja e o milho resistente a glifosato. Assim, atualmente é comum a infestação de milho voluntário resistente a herbicida nas culturas semeadas em sucessão ou rotação resistentes ao mesmo mecanismo de ação. As folhas do milho, inicialmente elas tornam-se amarelas, evoluindo para a coloração arroxeada com posterior necrose do tecido foliar. O número de aplicações necessárias para o manejo das plantas de milho voluntário irá depender diretamente do tipo e da porcentagem de perda de grãos durante a colheita. É importante salientar que a recomendação para o controle da cigarrinha é que não passe de 40 dias após a emergência. Outra medida a ser discutida é a adoção do pousio, que em conjunto com a destruição das plantas do milho voluntário vai contribuir para a diminuição da sobrevivência desses insetos no período da entre-safra. De modo geral, medidas para escapar ou ao menos minimizar a incidência da cigarrinha necessitam ser simultaneamente adotadas por todos os produtores da região, quando ocorrendo em alta, estejam causando prejuízos expressivos. É de consenso entre técnicos e pesquisadores que o uso de híbridos mais resistente é a medida mais efetiva para o manejo do enfesamento do milho. Até o momento, não existe híbridos lançados especificamente para a resistência aos agentes causados dos enfesamentos. No entanto, tem sido observado algumas variações na resposta dos híbridos nos trabalhos de caracterização da resistência realizados em diferentes regiões. O primeiro deles é o número de patógenos envolvidos no complexo de enfesamento. Como são organizados distintos, o controle genético do milho e a esses patógenos podem ser independente, o que resulta em variações na reação do híbrido a essas doenças. Essa variação geográfica na ocorrência dos agentes causais dos enfesamentos está relacionada provavelmente às condições climáticas predominantes em cada região. Além dos fatores citados acima, é necessário considerar a possibilidade da existência de viabilidade genética nas populações dos patógenos que resultam em adaptações específicas dessas populações às cultivares de milho. Dessa forma, tem-se recomendado que trabalhos de caracterização de resistência, suscetibilidade dos híbridos de milho ao complexo de enfesamento sejam realizados em todas as regiões produtoras do Brasil. Estes são os híbridos considerados prioritários quanto à resistência aos enfesamentos e que devem ser utilizados em regiões com elevada intensidade da doença. Esta medida também é importante para evitar grandes prejuízos causados pelos cultivos de híbridos suscetíveis em regiões com alta incidência de enfesamentos.